Minha irmã me expulsou de casa quando estava grávida e, para piorar, meus pais ficaram do lado dela. Diante disso, decidi parar de pagar a hipoteca deles. E foi assim que me vi, aos 33 anos, criando sozinha minha adorável filha de 5 anos. A vida não tem sido fácil, especialmente porque as coisas com o pai dela não deram certo. Durante a gravidez e até depois do nascimento da nossa filha, ele não me foi fiel. Isso me machucou profundamente. Mas quando minha filha veio ao mundo, percebi que precisava assumir o controle da minha vida. Então, terminei o relacionamento e o expulsei. Mas essa é uma história para outro momento. Agora, o que importa é o que está acontecendo com minha família, em especial com minha irmã. Após o término, voltei para a casa dos meus pais. Ser mãe solteira não é fácil e, na época, ter o apoio da família parecia essencial. No início, tudo parecia administrável. Eu trabalhava, e meus pais ajudavam aqui e ali, ainda que não tanto quanto haviam prometido. Tudo mudou há alguns dias. Quando cheguei em casa, encontrei minha irmã mais nova, Annie, sentada na sala. Ela tem 29 anos, e assim que a vi, notei sua enorme barriga de grávida. Annie havia se mudado para a Croácia com o marido logo após o casamento, e desde então não nos víamos. Você pode pensar que eu ficaria feliz em reencontrá-la, mas nossa relação sempre foi complicada. Annie sempre agiu como se fosse superior a mim e adorava virar nossos pais contra mim. Sendo a irmã mais nova, sempre soube se fazer de inocente, escapando de qualquer consequência. Além disso, Annie nunca foi apenas cruel com as palavras. Fisicamente, ela também era intimidadora. Era maior e mais forte do que eu, e houve momentos em nossa infância em que me senti ameaçada por ela. Meus pais, no entanto, sempre minimizaram, dizendo que ela era apenas uma irmã mais nova e que eu estava exagerando. Quando me mudei para o ensino médio, senti que finalmente havia escapado dessa dinâmica tóxica. Mas agora, Annie estava de volta. E não apenas para uma visita. Ela havia voltado para ficar. Ao vê-la ali, fiquei surpresa. Imaginei que ela tivesse voltado apenas para ter o bebê e depois fosse embora. Perguntei cautelosamente à minha mãe quanto tempo Annie pretendia ficar. Antes mesmo que ela pudesse responder, Annie gritou da sala: "Estou aqui para ficar. Algum problema com isso?" O tom desafiador deixou claro que ela não havia mudado. Continuava a mesma pessoa egoísta e narcisista de sempre. Minha mãe explicou que o marido de Annie conseguiu uma transferência de volta para o Brasil e, embora tivesse um local para morar, eles acharam melhor que Annie ficasse com eles durante a gravidez e os primeiros meses do bebê. Chai. Não conseguia acreditar no que ouvia. Quando tive minha filha, não recebi metade desse apoio. Perguntei à minha mãe se ela realmente tinha tempo para cuidar do bebê de Annie, e sua resposta me revoltou. Bem, ela ainda é tão jovem, como poderia criar um filho sozinha? Annie tinha 29 anos. Eu tive minha filha aos 27 e passei pelo pós-parto praticamente sozinha, já que o pai da minha filha não estava presente. Minha mãe nunca veio me ajudar, dizendo que eu precisava aprender, pois isso fazia parte da maternidade. Mas para Annie, tudo era diferente. Minha mãe se desdobrava para ajudá-la. Cozinhava suas refeições, trazia suplementos, fazia de tudo para deixá-la confortável. Era revoltante. Quando me separei do meu marido, aluguei um lugar para mim e minha filha. Mas meu pai insistiu para que nos mudássemos para a casa deles. Disse que o espaço era grande demais apenas para ele e minha mãe, e que poderiam ajudar a cuidar da minha filha enquanto eu trabalhava. Parecia um acordo justo. Em vez de pagar aluguel por minha própria casa, eu pagaria a eles, e ainda economizaria um pouco. Além disso, eu estava emocionalmente abalada. A gravidez, o pós-parto e a traição do meu ex-marido tinham sido difíceis. Então, aceitei a proposta. No começo, tudo correu bem. Eu pagava aluguel e minha mãe cuidava da minha filha de vez em quando, embora não tanto quanto havia prometido. Na maior parte do tempo,
Precisei contratar uma babá em tempo integral porque minha mãe dizia que não podia cuidar dela sempre. Mas agora, vendo todo o esforço que fazia por Annie, eu não conseguia engolir essa situação. Poucos dias após a chegada de Annie, cheguei do trabalho e senti que algo estava errado. Ao entrar na garagem, meu coração afundou ao ver minhas malas e caixas empilhadas na varanda da frente. Minha filha estava sentada nos degraus, abraçando os joelhos, parecendo pequena e assustada. Corri até ela, tentando manter a calma. "O que aconteceu, querida?" Abracei-a com força, sentindo uma mistura de raiva e indignação. Peguei nossas coisas e entrei na casa determinada a entender o que estava acontecendo. Annie estava jogada no sofá, com um sorriso triunfante no rosto. Meu pai assistia à televisão, ignorando tudo, enquanto minha mãe fingia estar ocupada na cozinha. "O que significa isso?" Perguntei furiosa. Annie riu e respondeu com desdém. "Precisávamos de mais espaço. Não é como se você fosse insubstituível." Minha mãe se virou e com a voz fria disse: "Você sabia que não poderia ficar aqui para sempre. Annie está grávida e precisa de tranquilidade. Você é adulta, vai se virar." Era um soco no estômago. Eu pagava aluguel, ajudava em casa e agora estavam me jogando na rua sem aviso. Segurei minha filha pela mão e saí, mas não sem tomar providências. Nos dias seguintes, informei ao banco que não pagaria mais a hipoteca da casa dos meus pais. O contrato estava no meu nome. Sem meu dinheiro, eles teriam que se virar. Consegui alugar um pequeno apartamento. Não era grande, mas era nosso. Minha filha finalmente dormia tranquila, sem medo de ser expulsa de casa. Semanas depois, meus pais receberam a notificação de que a casa seria leiloada por falta de pagamento. Minha mãe me ligou, desesperada. "Annie não pode passar por tanto estresse na gravidez." Eu ri amargamente. E o que vocês fizeram comigo e com minha filha? Isso não importava, né? A casa foi vendida. Meus pais tiveram que se mudar para um pequeno apartamento. Annie e o marido foram obrigados a se virar sozinhos. Enquanto eles afundavam, eu prosperava. Consegui um emprego melhor, economizei e me mudei para um bairro melhor. Minha filha florescia. Eu finalmente tinha paz. Annie, por outro lado, foi abandonada pelo marido. Sem apoio, acabou vivendo em um abrigo. Quando minha mãe me ligou pedindo ajuda, fui direta. "Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas." E assim, segui minha vida, cada dia mais feliz, enquanto aqueles que tentaram me destruir lidavam com as consequências dos próprios atos. E então, o que vocês acham? Ela foi longe demais ou apenas fez o mesmo, devolvendo na mesma moeda? Se essa história te prendeu do início ao fim, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.